Boa tarde, começando mais uma live aqui da sexta-feira, meio-dia, sobre família. E o tema de hoje é o casamento e a sogra, e as influências da sogra. Então, esse tema de hoje vai ser muito legal, né? E importante. Muita gente ficou interessada aí no tema, então vamos iniciar aí a nossa live de hoje. E então aí para aqueles que estão entrando a primeira vez, né, para me apresentar, eu trabalho nessa área da psicologia, sou psicóloga já há 25 anos e a minha especialidade é o atendimento com a família. Então os temas família sempre você vai encontrar por aqui no meu Instagram, porque é a maneira também das pessoas conhecer um pouquinho do meu trabalho. E mesmo que eu tenha falado toda semana, tô sempre falando, tô sempre postando, algumas pessoas ainda pensam que o atendimento da família é só para a família junto, mas não. A abordagem que eu utilizo, o foco na família, mas eu realizo atendimentos tanto individual, atendimento para criança, adolescente, adulto. Também, quando é necessário, fazemos a sessão com a família toda, junto, atendimento de casal. Atendimento tanto quando as crianças são pequenas, também quando as crianças são grandes, né? Vamos dizer assim, e elas estão cuidando dos pais. Então precisa também, às vezes, de ajuda, né? E orientação e informação. Então o atendimento família, ele é muito rico e é muito amplo, né? Quando eu atendo adolescentes, por exemplo, é fundamental o atendimento de adolescentes juntamente com a família. É claro que tem que ser assim bem gradativo, porque adolescente não gosta muito não, né? Mas depois quando eles entendem o motivo e vê o resultado, aí eles gostam. Então a terapia familiar, ela existe para trazer para as famílias essa harmonia e essa ajuda, né? Quando as famílias não conseguem resolver, né? Os seus dilemas, as suas dificuldades. E foi pensando em família que eu resolvi fazer essas lives toda sexta-feira, porque muitas informações que eu trago aqui nas lives vai ajudar as famílias a diminuir os problemas, é um trabalho de prevenção. Muitas informações, quando aplicadas, traz resultados também, né? E é claro, muitas coisas que a gente sabe que tem que fazer e a gente não consegue, aí a gente precisa da ajuda do profissional, porque existem muitas situações internas, né, dentro da gente que nós nem nós mesmos sabemos como agir, como fazer. Então o trabalho do profissional, do psicólogo, do terapeuta tá para isso mesmo, ajudar as pessoas a viver um momento muito de harmonia. E hoje aqui vou estar falando sobre a relação, né, do casamento com a sogra, a influência. Então, iniciando aí, quero fazer uma live bem objetiva que dê para você ficar até o fim, né? Você que tá aí me ouvindo, que dê para você ficar até o fim. Então, eu vou pontuar aqui alguns pontos importantes, tanto para o casal como para a sogra. Primeiro, como introdução, quero dizer o seguinte, que a sogra, se a gente for traduzir aí, a sogra é a mãe do cônjuge. E quando a gente fala mãe do cônjuge, talvez fica mais leve. Quando a gente fala de sogra, as pessoas já têm, né, muitas brincadeiras, muitas piadinhas quando fala de sogra. Mas se a gente for traduzir aí, nada mais é do que a mãe do cônjuge. Então vamos trocar aqui, em vez de falar sogra, vamos falar mãe do cônjuge. E aí fica mais leve, né? Em vez de falar de sogra, parece uma pessoa distante, estranha, mas é a mãe do cônjuge. Então, muda toda a figura. A mãe do cônjuge é uma pessoa muito ligada à família, né? Porque ela tem uma relação com o cônjuge. Não importa se é mulher, se é homem, se foi filha, se foi filho. Então, a mãe já dá ideia de algo afetivo, algo de relacionamento. Então eu não quero só falar da sogra, mas vamos falar aqui da mãe do cônjuge, porque aí talvez fica mais leve e até mais fácil de entender por que essa relação sogra fica tão conflituosa, né? Então, primeiro, gostaria de falar aqui nessa live que eu vou abordar 4 palavrinhas importantes,
Eu gosto de fazer assim bem didático, porque aí você ouviu a live e você vai falar assim, ah, ela falou disso, disso, disso. Quero falar de 4 palavras importantes nessa influência, nessa relação da família com a sogra, com a mãe do cônjuge. Eu vou falar de 4 palavras importantes. Primeiro, compreensão. Segundo, limites. Terceiro, comunicação. E quarto, respeito. Quero trabalhar com essas 4 palavrinhas dentro desse assunto aí da influência da sogra. Então, inicialmente, né, falando aí do tema da compreensão. Primeiro, o que nós temos que compreender? Compreender que a sogra é a mãe do seu cônjuge. Então, nós não podemos excluir a sogra da vida da gente, porque ela é a mãe do cônjuge. Então, nós vamos falar aí de uma relação de mãe e filho, mãe e filha, porque serve tanto para o sogro, a sogra, tanto do marido, a sogra da esposa. Então, nós estamos falando, gente, de uma relação de mãe e filho, mãe e filha. Então, não é uma relação que dá para excluir. Todas as vezes que a gente tenta excluir algum membro da família, esse membro da família ele vai entrar com mais força indiretamente. Então, gravem isso. Muitas vezes na família, por N motivos, a gente tenta excluir algumas pessoas. Mas não tem como excluir. Quanto mais a gente exclui, grava isso, mais aquela pessoa entra de formas diferentes. E depois eu quero dar alguns exemplos disso. Então, primeiro, falar da mãe do cônjuge, né? Nós vamos falar então aqui a relação da mãe. É uma relação da filha. Nós precisamos ver qual é a história dessa relação. Para ter tantas dificuldades, a gente precisa entender como que é a relação dessa mãe com esse filho, dessa mãe com essa filha. E muitas vezes a dificuldade começa aí. Outro ponto que nós precisamos compreender. A sogra, precisamos compreender que ela é a mãe do marido, da esposa, do cônjuge, do parceiro. Ela é a mãe. E a sogra também, ela é a avó dos filhos. Então, a gente já traduz aí essa palavrinha sogra por 2. Ela é uma mãe e ela é uma avó. Por ser mãe e por ser vó, não tem como excluir a sogra da família. E, inclusive, perante a lei, não existe nem ex-sogra. Você sabia que ela sempre vai ser vó dos seus filhos? Ela sempre vai ter. Mesmo se o casal separa, a sogra vai ser sempre sogra. Ela sempre vai ter essa relação de participação com a família. O sangue da sogra já veio para os filhos. E muitas famílias pensam que tem como evitar e excluir a presença da sogra. Você pode até excluir fisicamente, geograficamente, às vezes até emocionalmente, mas não tem como você excluir no sangue, na influência com o marido, com a esposa, influência com os filhos, com os netos. Então, a sogra, nós precisamos trocar essa palavrinha por 2, mãe e vó, que aí fica mais fácil da gente entender. E aí eu quero colocar por que a dificuldade tão grande com a sogra que todo mundo fala. E é interessante que muitas vezes a gente fala mais da sogra do que do sogro, né? A sogra é bem mais falada, bem mais criticada e todo mundo fala. Por quê? Porque a sogra começa com a relação com o seu filho. E como todo psicólogo que estuda família, nós psicólogo em geral também, não só da família, a gente sabe que toda a nossa história de vida começa quando? Com a nossa relação com a mãe. A relação com a mãe começa lá da relação mamãe-bebê. Começa lá atrás essa relação. A sogra, né? A gente não sabe que vai ser sogra, mas quando você gera um filho, você já começa uma relação ali com seus filhos e essa relação, ela vai influenciar positivamente, negativamente. Aí a gente vê tantas variações de mães pegajosas, mães dominadoras, mães controladoras, mães amorosas, mães sábias, mães narcisistas, mães com dificuldades, mães dependentes. Às vezes a gente vê a mãe que ela é controladora, mas existe a mãe que é excessivamente dependente dos filhos. Então, eu gostaria de colocar
para você que a relação com a sogra começa de como é a relação de influência com o filho e com a filha. Que quando o casal casa, ele não tem noção de como que vai ser essa relação. E aí começa as dificuldades na família, porque a nora, ela quer cortar essa relação, mas quem não deixa não é só a sogra, é o próprio filho que ficou dependente. Ah, da mesma forma o genro. Quantos genros, gente? Quantos genros que ficam incomodados com a influência dessa sogra na família? Mas muitas vezes a dificuldade não é só da sogra. O que o genro aí não consegue ver é que quem traz essa sogra também para dentro da família é a própria filha. Então nós estamos falando e eu estou querendo dividir aí o peso. Muita gente fala da sogra, mas eu quero colocar aqui que existe um peso entre o filho, muitas vezes, que traz essa mãe, a filha, muitas vezes, que traz essa mãe. Então, na divulgação até da live, eu até falei que vai ter uma palavra tanto para as noras como para as sogras. Por quê? Porque muitas vezes os próprios filhos é que não conseguiram se desligar da mãe. Alguns trazem também o pai, mas em geral a relação que a gente tem com a mãe é muito forte. Então isso não é só do filho. Muitas filhas têm uma relação muito forte com a mãe. Muitos filhos têm uma relação muito forte com a mãe, de muita influência e dependência. E são os filhos que precisam enxergar isso. Muitas vezes quem enxerga é o genro ou a nora. Mas quem tem que enxergar a relação de dependência são os próprios filhos. E aí que está o conflito. A nora e o genro vê uma relação, um tipo de relação, e o filho e a filha não conseguem ver o quanto eles estão influenciados e mexidos aí com a influência da mãe na vida, na família, no casamento. Então, em outras palavras, eu quero colocar que o casamento, quando você deixa a sua família para casar com alguém, eu falo que o casamento foi feito para gente grande. Casamento foi feito para adultos. Casamento não foi feito para criança. Tanto é que criança não namora, né? Divulgando um pouquinho aí do slogan. Criança não namora, criança não casa. Quem casa é só adulto. É homem, é mulher, são adultos. E uma das coisas mais importantes que vai diminuir o conflito que muitas vezes existe nas famílias com a sogra não é por causa, muitas vezes, da sogra. Muitas vezes é por causa dos próprios filhos que ainda casam e querem viver com a influência da mãe sobre a vida deles. E isso que tem trago muitos conflitos na família. Porque o filho, a filha, cria uma dependência e toda mãe, quando vê que o filho ou a filha está inseguro, está sofrendo, está com medo, toda mãe, é impossível uma mãe ver a filha lá com dificuldade e não querer entrar. Então, o que precisa ser feito, então, para diminuir os conflitos? O filho e a filha, em primeiro lugar, esse filho e essa filha que precisam se amadurecer, esse filho e essa filha precisa crescer, esse filho e essa filha que precisa compreender essa relação com o seu próprio, com a sua própria mãe, né? Estamos aqui falando mais de mãe. A própria filha que precisa entender até onde vai a influência da mãe e aonde que não. E quando se casa, né? Nós temos, quando nós estamos inseridos numa casa junto com os pais, nós estamos num sistema. Esse sistema tem os donos. Quando estamos na casa dos nossos pais, esse sistema tem um dono. E os donos chamam-se pais. Os nossos pais são as autoridades no sistema. Mas quando nós casamos, quando nós fazemos a escolha de um companheiro, de uma companheira, do marido, da esposa, quando nós fazemos isso, nós criamos um subsistema. E nesse subsistema, os pais já não podem interferir quando se cria um subsistema.
E é isso que fica muito claro, né, para quem está de fora. Os filhos criam um subsistema, achando que são adultos o suficientes, maduros o suficientes, mas eles muitas vezes não estão conseguindo manter esse subsistema. Os próprios filhos que precisam, às vezes, da dependência do pai, da mãe. Então, vai trazendo na família muito conflito. Então, por isso que eu quis trocar essa palavra. Trocar sogra por mãe e vó. Porque fica mais leve da gente compreender, né? Então, esse subsistema é o sistema que o casal criou. E nesse subsistema tem dono também. Quem são os donos do subsistema? O casal. É o casal que precisa liderar, é o casal que precisa construir suas próprias regras, é o casal que precisa colocar seus limites, é o casal que precisa ser adultos. Como eu falei, casamento é para adulto, casamento é para homem, casamento é para mulher, casamento não é para criança. Criança não casa. E muitas vezes os casais estão casando e emocionalmente são verdadeiras crianças que são dependentes dos seus pais. Então vai trazer muito conflito realmente para dentro do seu subsistema. O Alex está aqui perguntando, um subsistema ou um novo sistema tangente? E isso, dependendo da teoria que você estuda, da abordagem que você lê, nós damos vários, vamos dizer, cada abordagem utiliza um nome, né? Mas é um novo sistema que é criado, que é um subsistema, né? Ele saiu daquele sistema maior, né? E é isso mesmo, a ideia e o sentido é o mesmo. E quando acontece isso, aquele filho, aquela filha que amadureceu, que cresceu, né? Que já é um adulto, que é um homem, que é uma mulher, eles conseguem soltar de seus pais e viver seu casamento. Mas aqueles filhos que eles não fazem isso, eles não conseguem perceber. E com isso traz muito conflito no casamento. Porque eles é que trazem a influência do pai e da mãe. Não é muitas vezes a sogra e o sogro que está querendo interferir. Toda sogra que vê um filho e uma filha sofrendo, obviamente que eles vão querer socorrer, né? E a liberdade que se dá. Mas nenhuma sogra vai ter liberdade na casa do filho ou da filha se um filho ou a filha não deu. Nenhuma sogra acaba tendo liberdade na casa do genro, da nora, se o filho e a filha não deu. E às vezes, né, nós falamos tanto da sogra, mas o que acontece é que nós não enxergamos que os filhos estão abrindo a porta, que a filha está abrindo a porta, que a filha está dando liberdade, que o filho está dando liberdade, e o cônjuge lá, né, o casal lá, o genro e a nora ficam brigando com a sogra. E não vê que quem faz o movimento assim muito sutil, muito escondidinho, muito inconsciente, é o próprio filho e a própria filha. Então, com isso, eu coloquei a primeira palavra, compreensão. Nós precisamos compreender o que acontece por trás de todo conflito, por toda briga. Por trás existe um filho, uma filha que ainda está ligado ao pai e à mãe, né? E aí precisa haver essa quebra, porque senão não existe um casamento que avança, não existe uma família nova que nasce. E a outra palavra que eu coloquei, que eu gostaria de falar aqui, é a palavra limite. Essa palavra ela é muito importante, porque o limite precisa ser estabelecido, tanto no sistema maior, nas relações com os nossos pais precisa ter limite, a relação com os filhos precisa ter limite, e consequentemente precisa ter limite também agora com os nossos pais. Então, quando se cria um novo casamento, uma nova família, nós precisamos ter limites. E esses limites é que vão trazer suavidade para o casamento, vai trazer suavidade para a família. Com isso, eu quero colocar aí alguns exemplos, né? Vamos colocar alguns exemplos. Existem limites até o espaço que o sogro e a sogra avançam. Existe limite também, gente, que tem muitos filhos que vão casados, que vão visitar o pai e a mãe e acham que a casa é deles também.
Tem filhos que voltam para a casa do pai e da mãe e querem mudar a casa da mãe, querem mudar o sistema da casa dos pais. E da mesma forma, os pais, quando vão visitar os filhos, né? Os pais, quando vão visitar os seus filhos, o que eles fazem? Também querem mudar a casa dos filhos. Então, gente, a relação precisa ser de limites para ambas as partes. Todo mundo precisa de limite. Os pais precisam de limites para entender que os filhos cresceram. Os filhos precisam ter limites para entender que os pais continuam autoridade, mas lá na casa deles é eles que mandam também, né? E os filhos precisam de limites e aprender isso dentro de casa. Então a segunda palavra aí é limites, que precisam ser bem estabelecidos. A terceira palavra que eu disse é a comunicação. Precisa haver uma comunicação clara. E eu já diria aqui bem de clara, assim, bem clara mesmo, que a comunicação, muitas vezes, ela tá prejudicada. Por quê? Porque uma vez que um casal está casado, a primeira pessoa a ser comunicada da vida é o marido. Ele precisa, em primeiro lugar, comunicar tudo primeiro à sua esposa. E a esposa precisa tudo, em primeiro lugar, comunicar ao seu marido. Mas lembra que eu falei que muita gente casa ainda parecendo que é uma criança? O que a criança que casa ela vai fazer quando está diante de um problema? Ela vai correr primeiro para a mamãe ou para o papai. E é geralmente isso que tem acontecido com muitas famílias. Que embora tenhamos casais aí de 40 anos, 50 anos, não importa a idade, casais casados aí de 20 anos, 30 anos, quando tem problema, em vez de um conversar com o outro, eles correm lá para o pai e para a mãe. Então a gente vê que é essa dificuldade que tem sido muito frequente nas famílias. Quando você está com os seus pais, o primeiro homem e a primeira mulher na sua vida é o seu pai e a sua mãe. Quando você casa, quando você estabelece um vínculo com alguém, um compromisso com alguém, a primeira pessoa na sua vida se torna o seu cônjuge. Se torna o marido, passa a ser a esposa, é a mulher número 1. A esposa é a mulher número 1, a mãe é número 2. O homem número 1 é o marido, o homem número 2 é o pai. Então isso é um processo que vai acontecendo lentamente, que de um dia para o outro é bem difícil, né? Você tirar o pai, que dá toda a segurança, e colocar lá um marido. Vamos colocar lá um marido na casa dos 20? Você tira um homem, né? Geralmente os pais estão aí com quase 50 anos. Você deixa de colocar esse homem como segurança na sua vida e passa a ter como segurança um marido aí que está na casa dos 20, né? E para o homem também é difícil, né? Deixar aí a mãe toda experiente na cozinha, na casa, com segurança, com acolhimento, e o rapaz trocar a mãe, que a mãe era em primeiro lugar, e colocar a esposa, aquela esposa novinha na casa dos 20, né? 20, 30, não importa. Trocar, gente, não é fácil, mas como eu disse, casamento é para adultos. Quando o menino, ele quer continuar sendo menino, não dá para casar. Se a menina quer continuar como menina, não dá para casar, né? O menino, ele precisa ser homem, e a menina tem que deixar de ser menina e ser uma mulher. Por isso que existem muitas dificuldades com a sogra. A gente acaba jogando tanto problema lá para a sogra, mas a sogra realmente ela quer manter o vínculo ali com o filho, com a filha. A relação mãe e filho que existe muito, né? E isso que prejudica. E aí, gente, a outra palavrinha. Então, ó, primeiro, precisa haver compreensão dessas relações. Segundo, precisa haver limites. Precisa haver uma boa comunicação. A comunicação é bem clara. Primeiro lugar que a gente se comunica é com o cônjuge. Depois que vem a família. E a gente vê que quem faz essa troca, quem fica se comunicando primeiro com a mãe, com o pai e por último o cônjuge, vai dar sempre problemas nessa família, nesse casamento. Então a comunicação ela é importante, precisa haver limites. E por último eu colocaria uma palavra fundamental nessa relação com a sogra: respeito. Precisa haver respeito. O que sobra para a sogra? Vamos colocar. Eu colocaria uma palavra para a sogra e uma palavra para o cônjuge, que é uma relação bem conflituosa, né?
Vamos pensar aí, o marido, ele fica entre a mãe dele e entre a esposa. E a filha, muitas filhas ficam entre o marido e o pai tá falando. Então é um relacionamento conflituoso. Mas qual palavra que eu deixaria para cada um? E essas palavras vão ajudar a gente a se nortear. Eu diria, para a sogra, para o sogro, que só a palavra ideal é honrar. A palavra para o sogro e para a sogra, para o pai, para a mãe, né? Vamos colocar que o sogro e a sogra é um pai e uma mãe também. É honrar. Precisamos honrar. E para o cônjuge, e para o marido, para a esposa, para o companheiro, para quem você fez um compromisso, a palavra é priorizar. Quem é a prioridade? É o cônjuge. Mas o sogro e a sogra a gente vai dar honra. Mas a honra não significa que você está dando em primeiro lugar. A honra, a palavra honra significa reconhecer o valor. Você apenas precisa reconhecer o valor que aquela pessoa tem. A sogra, ela pode não ser sua mãe, mas a gente precisa reconhecer o valor que ela teve na vida do filho e da filha. Então nós precisamos honrar. E para honrar é ter respeito, né? É respeitar a mãe do cônjuge. Então, a palavrinha que mais serve aí para sogras e a gente precisa honrar. Agora, ir para o cônjuge, priorizar. Ele é em primeiro lugar. Muitos dilemas a gente vai viver. Entre marido, ou o marido ou o pai, entre a mãe ou a esposa. Nós vamos viver muitos dilemas. Mas quando você estiver na dúvida, quem vem em primeiro lugar? Para quem é casado? O cônjuge. O marido, a esposa, o companheiro, o parceiro, né? Principalmente para quem casou mesmo. Quem casou de papel assinado ainda, mais peso ainda você tem. É a prioridade na sua vida, é o seu cônjuge. Quando nós fazemos isso, nós diminuímos muito os conflitos na família. E quem mais precisa fazer isso, gente, é o filho e a filha. Não queira o genro ou a nora forçadamente tirar essa sogra da casa. Quem precisa fazer isso é o filho e a filha. É o filho e a filha que tem uma relação aí muito mais complexa, muito mais dinâmica. Eles é que precisam fazer isso. Não é o genro e a nora que faz isso. Até porque a relação com a mãe, ela é muito antiga. É lá desde o nascimento. E eu quero terminar, né, com essas 4 palavrinhas. Compreensão, limites, comunicação e respeito. Quando nós temos isso, nós passamos a ter uma família mais harmoniosa. E para não deixar, né, de dar orientações assim bem práticas, eu diria, o que eu diria para as sogras? O que eu diria para as sogras? Eu diria, importante respeitar os espaços e a autonomia do casal. Então, a sogra precisa entender que esse casal agora tem autonomia, tem vida própria, são independentes. Daria outro conselho também. A sogra precisa dar apoio e conselhos quando solicitados. E essa dica não serve só para a sogra, não, para todos nós. Nós temos muitas orientações, apoios, dicas, conselhos para dar para muita gente. Mas só é válido quando as pessoas nos pedem. Quando as pessoas não pedem e a gente entra para falar, né, nem sempre é bem aceito. Então, isso serve também para a sogra. Muito importante a sogra dar apoio, dar conselhos quando o filho ou a nora ou o genro pedirem. E não interferir nas decisões do casal. E isso é o que mais a sogra, né? E às vezes o sogro também, a sogra faz muito. Ela vê a filha sofrendo, vê o filho sofrendo. O olhar da mãe é assim, né? É uma mãe, gente. Vamos lembrar que uma sogra é uma mãe. E essa mãe, ela não aguenta ver a filha sofrendo, o filho sofrendo, e ela quer interferir nas decisões. Mas a sogra precisa saber que ali virou um sistema novo, um subsistema, né? Eu coloco subsistema porque nós somos realmente muito influenciados pelos nossos pais para a vida inteira. É um subsistema que logo vai ter depois, lá na frente, um outro subsistema, e as nossas famílias são todas interligadas. Nós não somos independentes, por isso que eu estou colocando de subsistema.
E o que eu diria para os casais? O que eu diria para o marido, para a esposa não ter conflito com a sogra? Eu colocaria aqui, ó. Inclua a sua, nem vou falar sogra, inclua a sua mãe nas suas relações depois de já ter combinado com o seu cônjuge. Porque muitas vezes a filha, ela vai fazer uma viagem, o marido quer fazer uma viagem, e a filha que quer levar a mãe. Ai, coitada da minha mãe, a minha mãe nunca foi para essa viagem, minha mãe não conhece esse lugar. Gente, é muito... quando eu falo assim, é diferente de falar, ai, quer levar a sogra. Gente, a pessoa tá querendo levar a mãe, gente. Não vamos esquecer que a sogra é uma mãe. Então, aquela filha, ela quer honrar a mãe. Aquele filho quer honrar a mãe. E esse que é o dilema, né? A prioridade é o cônjuge. Então, precisa haver conversas com o cônjuge. Você não pode levar sua mãe para uma viagem, levar sua mãe para sua casa, sem ter conversado com o cônjuge, com o marido, com a esposa. Então, inclua a sogra de maneira positiva. Porque às vezes o filho, a filha estão até certos em levar a mãe em algum lugar, numa festividade, nos seus compromissos, mas precisa saber se foi conversado, se está tudo resolvido. Muitas vezes vai se criando esse distanciamento por falta de comunicação. Outro, se colocar o cônjuge, se colocar no lugar do outro. Porque nós falamos da sogra, mas a sogra, gente, é a mãe, é a nossa mãe. Então, da mesma forma como eu quero levar minha mãe, o cônjuge, o marido, a esposa também quer levar a sua mãe. Então, a gente precisa muitas vezes colocar no lugar do outro. Não criticar a mãe do outro. Nossa, isso aí, no início do relacionamento, é muito difícil. Mas, com o passar dos anos, o casal vai se amadurecendo e a gente vai analisando os nossos pais, as nossas mães, sem se sentir ofendidos. Mas fazer essa crítica lá no início de um relacionamento é muito arriscado. Vai, na verdade, distanciando um ao outro, porque nós não temos ainda maturidade. Não consulte a sua mãe antes de consultar seu cônjuge. Não chegue a decisões resolvidas com seu pai e com a sua mãe antes de conversar com seu cônjuge, com seu parceiro, com seu marido, sua esposa. Então, gente, é tão importante isso, são coisas básicas que evitam muita confusão. Outro, tempo, precisamos ter tempo também com a mãe de cada um. E muitos casais casam e entendem que precisam abandonar seus pais. Nós não podemos abandonar seus pais, porque senão nós cairemos em outro problema, que é abandono, principalmente quando os pais têm uma certa idade. Então, nós não podemos abandonar os pais, mas precisa ter a prioridade, o cônjuge sempre é a prioridade. E precisamos ter esse tempo. É tão saudável quando a filha tira um tempo para conversar com a mãe, o filho conversar com a mãe. É saudável nós mantermos as nossas relações familiares. A única questão é que nós não podemos colocar nossos pais como prioridade. Depois de casado, nossos pais não podem ser a prioridade, mas não podem ser abandonados. E existe um lado, sempre existe um lado, e esse lado é o cônjuge. Então eu termino, a nossa live aqui falei bastante, gente, eu falei bem rápido, compacto, mas eu quis transformar aí esse título sogra em dizer que ela é uma mãe e vó também. Então, como vó, precisa ter participação na vida dos filhos. E se a avó e se a sogra estiver invadindo muito espaço, antes de você brigar lá com a sogra, com a avó do seu filho, converse com o pai do seu filho. Converse com a mãe do seu filho. Veja se não é o pai do seu filho e a mãe do seu filho que está dando essa permissão. Às vezes existem muitas brigas e lá por baixo dos bastidores tá lá um filhinho querendo a mamãe, uma filhinha querendo a mamãe. Então, na verdade, quem não consegue soltar aí muitas vezes são os filhos. Então, fica aí essas orientações para vocês, sobre esse relacionamento familiar. E se houver dificuldade aí no meio do caminho, é para isso que a gente conta com a ajuda do profissional. Primeiro a gente tenta, da nossa forma, da nossa maneira, com muita comunicação na família, nós tentamos resolver os nossos problemas. A gente também tem a ajuda de Deus, que sabedor de tudo pode também muito nos ajudar. Mas
quando nós pedimos ajuda para Deus, Deus tem várias formas de nos ajudar. E a procura de um profissional também vem por parte de Deus. Assim a gente faz quando nós estamos doentes, né? Quando nós estamos doentes e procuramos um médico, nós sabemos que muitas vezes foi Deus que providenciou aquele médico. Da mesma forma, a ajuda profissional, né, para a família. É Deus que providenciou aquele profissional para ajudar a nossa família a ter uma boa harmonia familiar. Então, eu termino aqui a live agradecendo você que ficou aí comigo até o fim. Tô procurando fazer lives de 30 minutos, porque aí eu sei que as pessoas dão conta de ficar, né, até o fim. Tá bom? Então, eu agradeço. Se tiver alguma dúvida, se você quiser alguma ajuda, alguma orientação, você procura no direct, mande uma mensagem. E o mais importante é você viver em harmonia na sua família. Tá certo, gente? Agradeço muito. E aqueles que vão assistir depois, fica aí também o meu abraço. E quando eu postar, deixa um comentário, porque muitas vezes eu não tenho, às vezes, noção de onde essa live tem chegado. Tá bom? Então, até mais. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus.